Nós vamos agora resolver o segundo desafio, que é que nós podemos receber uma temperatura em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin e queremos converter ela para Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Nós vamos começar com uma primeira abordagem e aí vamos olhar ela, pensar a respeito, entender o que nós faríamos e na sequência vamos ir para uma segunda abordagem. Não importa qual a abordagem que vocês tenham usado para resolver o problema, mas vale aqui nós entendermos um aspecto muito importante, que muitas vezes quando você olha um problema, você tem alternativas diferentes para chegar em boas soluções para o problema e, eventualmente, algumas podem ser melhores do ponto de vista de usabilidade ou talvez elas sejam equivalentes, mas alguma tenha grande diferença em termos de custo de implementação ou de facilidade de manutenção do código ou questões desse tipo. O importante é nós olharmos uma questão e pensarmos, não só em implementar, mas pensarmos em qual é a melhor solução ou qual é a mais indicada para aquela situação. Pois bem, mas vamos começar do início. Eu preciso definir que eu vou receber uma temperatura que pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e depois preciso definir que a minha resposta também pode ser em Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Vamos começar com uma abordagem e depois vamos repensar e trocar para uma segunda abordagem, como eu falei. A primeira abordagem, vamos seguir. Bom, eu preciso saber se a minha temperatura é Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Então eu vou ter a escala da entrada, escala termométrica, let entrada igual a prompt. Então agora eu vou ter ou temperatura em Celsius, daí você coloca C, Fahrenheit ou Kelvin. Bom, então você tem uma entrada e ela vai ser CFK. Nós poderíamos, inclusive, testar se é CFK ou uma entrada inválida. Nós não vamos fazer isso ainda nesse exercício. Quando soubermos mais recursos e começarmos a fazer aplicações mais sofisticadas, nós vamos também ter mais cuidados em fazer rotinas que façam todos os tipos de testes necessários, eventualmente. E vocês fizeram uma solução em que vocês testaram se as entradas são válidas ou não, tanto melhor. Mas aqui vamos assumir que a pessoa simplesmente disse CF ou K. Aqui faltou um parênteses depois das aspas, certo? Vocês podem ver, inclusive, que quando eu coloco um parênteses aqui, ele já marca com outro parênteses aqui. Então, agora eu tenho CFK. Eu posso, então, dizer if entrada é igual a C, eu posso aqui dizer let temperatura igual a prompt entre com a temperatura em Celsius. Nós já vamos mexer um pouco nisso. E aí nós fazemos, bom, mas eu preciso saber se a saída é em Fahrenheit ou Kelvin. E aí eu faria let saída é igual a prompt resposta em, se eu perguntei Celsius, em Fahrenheit ou Kelvin, certo? E agora eu tenho um segundo if. If saída é igual a Fahrenheit, eu vou ter o quê? Eu vou ter como no exercício anterior. Agora eu posso fazer tudo num alerta só ou colocando uma variável. Eu vou ter, por exemplo, let temperatura ou let temperatura saída é igual a temperatura, que eu li, temperatura vezes 9 dividido por 5 mais 32. Como o temperatura está sendo multiplicado, mesmo que ele seja uma string, e porque veio de um prompt, ele vai transformar em número, e eu vou ter a temperatura saída em Fahrenheit. E aí eu faria o alert dessa temperatura saída. Observem, porém, o que vai acontecer aqui. Eu vou ter que ter também um else
para o cálculo do Kelvin. E isso tudo apenas para essa primeira opção. Depois eu vou ter que ter aqui um else, que é um else referente a esse primeiro if. Else if entrada igual a Fahrenheit, e aí eu vou ter que ter tudo isso novamente colocado, e else, ou else temperatura igual a Kelvin, e aí novamente tudo isso colocado. Vai ficar um código longo, trabalhoso, mas não tem nada diferente do que está aqui. Quer dizer, tudo isso eu fiz uma das 6 situações. Aquela em que eu entrei com C de Celsius e depois entrei com F de Fahrenheit. E aí eu tenho que fazer todas as outras. Mas vamos olhar isso de uma outra lógica para criar um código que talvez não seja tão confuso. Vamos dizer o seguinte, bom, bem ou mal, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso querer ter de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, de Fahrenheit para Celsius ou Kelvin, e de Kelvin para Celsius ou Fahrenheit. Então agora, primeiro, nós vamos organizar melhor essas 6 hipóteses, que eu já fiz aqui. Se vocês observarem, eu fiz uma tabelinha. Se eu quero de Celsius para Fahrenheit, está aqui a fórmula. Fahrenheit igual a Celsius vezes 9, dividido por 5 mais 32, que foi o que nós fizemos. Se eu quero Celsius para Kelvin, Kelvin igual a Celsius, é Celsius mais 273, Fahrenheit aqui. Como é que eu peguei isso? Simplesmente fui na internet e peguei as 6 fórmulas. Mas então, se nós vamos fazer assim, por que não pensarmos um problema de outra forma? Porque na descrição nós não dissemos como fazer, simplesmente dissemos que você tinha que ter as opções de entrada e saída. Por que não fazemos de outra forma isso aqui? Let entrada é igual, vamos reduzir aqui, prompt, entre com a transformação de temperatura, 2 pontos, 1 Celsius para Fahrenheit, 2 Celsius para Kelvin, 3 Fahrenheit para Kelvin, 4 Fahrenheit para Celsius, 5 Kelvin para Fahrenheit, 6 Kelvin para Celsius. Esse também é uma opção. Eu vou dar um Enter aqui, apenas para ver se fizemos tudo certo, entre com as opções. E eu posso dizer aqui, 4. Ok. Então, estou subindo, Shift Enter para continuar. E agora nós simplesmente implementamos como um if de cada uma das situações. Mas primeiro nós vamos ter let temperatura igual a prompt entre com a temperatura. Observe como eu estou criando uma solução que fica mais fácil de entender, mais fácil de organizar. E ela, pela especificação que foi passada, ela é tão válida quanto a outra. Eu tenho aqui os mesmos recursos, eu quero transformar, até talvez seja mais fácil, em vez de ter que botar entre com Celsius, saída com Fahrenheit, você me diga, eu quero a opção 3, eu quero a opção 4. Nada disso, teoricamente, se uma solução é necessariamente melhor ou pior que a outra. São opções. E aqui eu simplesmente digo, if entrada igual a 1, observa, eu poderia usar o número 1, mas como isso é uma string, já vamos direto tratar como string, como poderia ser A, B, C, 1, 2, 3, é apenas uma string. Se entrada é igual a 1, ok. E olha só, alerte, a temperatura de saída é, a temperatura calculada é mais, e aqui eu vou deixar entre parênteses. Por que entre parênteses? Para eu não cometer o erro de fazer alguma coisa que ele transforme no meio numa string. Aqui dentro vai vir o meu cálculo.
o meu cálculo aqui, no primeiro é C vezes 9 dividido por 5 mais 32. Então, temperatura vezes 9 dividido por 5 mais 32. Else, if, entrada. Existem outras formas, existem outros recursos para essa situação, mas nós estamos resolvendo apenas com o que nós vimos na primeira aula. Entrada igual a 2. E aí eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer apenas esses dois primeiro, porque é importante você aprender a fazer testando. Depois fazemos os outros. Alert. E vou fazer mais uma coisa. Primeiro eu vou apenas fazer, eu vou cortar isso aqui, porque eu quero modificar para mostrar mais coisas que nós podemos fazer. Estou fazendo apenas se o entrada é igual a 1, certo? Vou dar Enter. Então, o único que eu tenho é o 1. Vamos dizer que a temperatura seja 100 graus. A temperatura calculada é 212. Fahrenheit 212 para 100 graus Celsius. Certo? Por que eu parei? Porque eu me dei conta de uma coisa. Vamos deixar mais simples ainda. Observem, só com o que nós já vimos. Let mensagem é igual a temperatura calculada é. Isso é, em certa forma, refatorário. Eu estou fazendo, fiz o cálculo e digo, não, eu posso melhorar. Eu posso deixar um pouquinho mais conciso. Usando só o que nós vimos. Se nós tivéssemos visto mais coisas, poderíamos criar soluções melhores. Mas com o que nós já vimos, nós já sabemos fazer isso. Eu posso botar aqui apenas alert, mensagem, mais o cálculo, certo? Vou agora colocar um pouquinho mais para cá. Vou reduzir um pouquinho isso aqui, só para ficar aqui. Else, if, entrada igual a 2. O que nós temos? Alert, C mais 237, 15. Alert, mensagem, mais temperatura, mais 273.15. Ok, posso parar aqui e testar. Ok, vamos testar. Vamos dar um Enter e testar. É importante vocês fazerem passo a passo. Então, quero o 2 Celsius para Kelvin. Vamos dizer que seja 0 Celsius. 273.15. Opa, já descobrimos que teve alguma coisa de errada aqui, certo? O que foi de errado? Por que ele botou 0,273.15? Qual é o nosso problema aqui? Algo que nós já vimos também. Nós não precisamos nos preocupar no primeiro caso. Temperatura é multiplicado. Multiplicação, ele automaticamente transformou a string num number. Mas isso não é uma prática um pouco perigosa, que nos pegou aqui de surpresa, porque agora nós fizemos o mais e aqui é uma string. O mais virou uma concatenação. Então, nós já vamos melhorar esse código. Temperatura igual a parse float de prompt. Certo? Então, eu vou transformar num número, inclusive num número com vírgula, um número com ponto flutuante, para fazer as operações. Agora eu não preciso mais sempre me lembrar, tá, eu estou fazendo uma operação, mas tudo bem, porque não é mais, então ele vai converter para número. Se a temperatura é um número, já vamos converter para um number para não ter esse tipo de erro. E agora, 2 Celsius para Kelvin, vamos dizer que é 0, e ele exibiu corretamente, 273.15. E agora vamos fazer todos os outros. Mas vocês ainda assim deveriam fazer um por um, certo? Para ter certeza que estão com tudo correto. Else, if, entrada igual a 3. Já vou fazer else, if, entrada igual a 4. Else, if, entrada igual a 5.
E aí eu poderia fazer várias coisas, mas eu vou assumir que se não for nenhum desses, aí vai ser o último, Kelvin para Celsius. Else. Ok. Cada um deles vai ter um alert. A diferença é a fórmula de cada um. O 3, a fórmula é Fahrenheit para Kelvin. E olha como ficou mais fácil o fato de nós termos deixado tudo organizado antes. Então, é temperatura menos 32. Temperatura menos 32 vezes 5 dividido por 9 mais 273 por 15. O 4, 1, 2, 3, o 4 é temperatura menos 32 vezes 5,9. 32, temperatura menos 32, vezes 5 por 9. O que é importante? Ter certeza que estamos com os parênteses certos. Observa, aqui aquele parênteses não existe mais. Observe que esse parênteses aqui fecha o alerta. Então, é mensagem mais... E aqui, mas aqui, observa o risco que nós podemos estar correndo. Eu quero deixar sempre tudo isso dentro de um parênteses, certo? Para quê? Para não ter uma concatenação aqui no meio. Mensagem mais este cálculo. Mensagem mais este cálculo aqui, que agora é temperatura menos 273 por 15 temperatura menos 273 por 15 vezes 9 dividido por 5 mais 32. E o último, mensagem igual a temperatura menos 273 por 15. Então, é um pouco complexo. Mais complexo ainda seria fazer aquela primeira solução em que eu tenho que faço um teste, uma operação de entrada, uma operação de saída e montes de if. Aqui, apesar de tudo, é basicamente o seguinte. Eu recebi uma das 6 operações, li a temperatura e para cada um dos ifs eu fiz um alert com uma fórmula diferente. Pode ser que eu tenha errado alguma delas, um detalhe, vamos dar Enter. Se eu errei, agora a gente olha e descobre qual eu errei. Fazendo uma por uma, na primeira que errar, você já vê, peraí, deu um erro de sintaxe aqui, errei nessa, acabei de incluir esse else, if e tal, e deu um erro. E daí você já sabe, se você escreve tudo de uma só vez, como eu fiz aqui, fica mais difícil de você achar um erro. Talvez eu até não tenha errado. Kelvin para Celsius, 6. Vamos dizer que eu tenha 0 Kelvin menos 273 por 15. Talvez eu não tenha errado nenhum. Pode ser que eu tenha errado em algum dos cálculos, mas aí é só a questão do erro do cálculo. O ponto fundamental é, eu fiz a solução do problema. E observe como existem diferentes formas de criar uma solução de um problema, e aqui fizemos uma solução que é fácil de entender, fácil de manter. Tenho 6 opções de cálculo e faço um if para cada uma delas, e cada uma delas eu dou um alert com uma das opções diferentes de cálculo. E aqui é uma das soluções possíveis para fazermos as transformações das 3 opções entre Celsius, Kelvin, Fahrenheit para Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Não é a única forma de solucionar, vocês podem ter solucionado de outras formas, se vocês conseguiram chegar ao final, e este é um bom exercício, porque não é tanto difícil, ele é trabalhoso, e portanto, até você pegar todos os detalhes, fazer, errar aqui, errar ali, escrever um else, um cálculo deu errado, é uma boa prática de programação. E não usamos nada que nós não vimos antes. Se você não conseguiu fazer, tudo bem. Olhe esta solução, estude ela e tente fazer ela. Não fique só copiando. Olhe ela e diga, bom, vou tentar fazer. Não funcionou ainda. Olhe de novo a solução, tente fazer de novo. Não funcionou ainda. Olhe de novo a solução e tente fazer. De preferência, não olhando e fazendo ao mesmo tempo, mas olhando ela. Tá, peraí, o que eu esqueci agora? Eu esqueci de fechar esse if. Eu esqueci de fazer essa conta. Eu esqueci isso, deu um erro de sintaxe aqui e ali. Agora tá certo. Li a entrada, li a temperatura, coloquei uma mensagem, fiz o teste, dei o alert,
com a mensagem mais o cálculo. E com isso a gente encerra este segundo exercício dos 3 exercícios da nossa primeira aula.